Oi, segundos anos. Vamos aqui para mais uma correção de atividade. Dessa vez foi a atividade número 8 que vocês fizeram sobre fungos, ok? Vamos lá começar a correção. Na primeira questão dizia assim: são características gerais dos fungos, exceto. Essa palavrinha aqui, exceto, está querendo dizer, nesse caso, que a gente está procurando a alternativa falsa, tá certo? De 4 delas, 3 são características realmente dos fungos e uma delas está errada. Então, a gente está procurando a errada, ok? Nesse caso. Então, vamos lá. Na letra A, diz que os fungos são eucariontes, uni ou pluricelulares e são heterótrofos. Sim, essa alternativa está verdadeira. Nós estamos procurando a falsa, tá? São sim eucariontes, suas células têm um núcleo individualizado. Podem ter uma única célula ou mais que uma célula e são todos heterotróficos, ok? Eles não produzem o próprio alimento, não realizam fotossíntese nem quimiossíntese e se alimentam por absorção, ok? Essa alternativa está certa. Na letra B, serem encontrados em todos os ambientes e serem decompositores, sim. Os fungos podem existir nos mais variados ambientes terrestres, aquáticos, marinhos, no ar, ok? E são sim decompositores, ou seja, decompõem a matéria orgânica juntamente com as bactérias. Então tá certa a letra B. Na letra C, não manterem relações ecológicas com outros seres vivos está falso. Eles mantêm sim relações ecológicas com seres vivos, né? O principal exemplo são os líquens, que é a associação dos fungos com algas, não é isso? Formando os líquens, onde essa associação ecológica a gente chama ela de mutualismo, porque as algas e os fungos têm uma relação de benefício mútuo, onde as algas realizam fotossíntese e dão uma parte dos compostos orgânicos produzidos, ou seja, do alimento que elas produzem para si, para alimentar os fungos. E os fungos beneficiam as algas uma vez que as envolvem, as protegem, principalmente protegendo contra a dessecação, contra a perda de água. Então, essa alternativa está errada, eles mantêm sim relação ecológica. E na letra D, possuírem parede celular composta por quitina e armazenam glicogênio. Sim, os fungos têm sim parede celular, assim como as bactérias e os vegetais, certo? Porém, a composição da sua parede celular é feita de quitina, certo? E a substância energética que eles armazenam é o glicogênio. Tá correta a letra D. A resposta seria a letra C e 60% dos que responderam acertaram. Na segunda questão diz assim: fungos pluricelulares apresentam diferentes estruturas. São elas: os fungos, eles podem ser uni ou pluricelulares, como a gente viu, certo? E os fungos pluricelulares são aqueles que apresentam várias células, ok? E essas células, esse fungo é dividido em algumas estruturas. Quais são elas? Na primeira diz que são células, hifas, micélio e talo, que é chamado de corpo de frutificação. Sim, a subdivisão é essa, certo? Tem as células. Existem as células que formam o micélio nos fungos filamentosos, ok? E o talo, que são fungos pluricelulares, e os mais conhecidos são os cogumelos, ok? Então a resposta é a letra A. 80% de vocês acertaram. Na letra B dizia ocelos, hifas, micélio e talo. O erro aqui está em ocelos. Ocelos são estruturas encontradas em alguns seres vivos que têm a capacidade de captarem luz, o que não é encontrado nos fungos. Na letra C diz células, hifas, micélio e leveduras. O erro aqui está em leveduras. Leveduras, na verdade, é o nome que se dá a fungos unicelulares. Então, não tem nada a ver com fungos pluricelulares, ok? E na letra C diz células, hifas, cápsula e talo. O erro aqui está em cápsula, tá? Fungos não possuem cápsula. Quem possui cápsula são as bactérias, ok? Então, a resposta é a letra A. 80% dos que fizeram a atividade acertaram. No terceiro, era uma frase para a gente completar com duas palavras corretamente, ok? Dizia assim: as palavras que preenchem corretamente a frase abaixo, respectivamente, são: as hifas dos fungos que apresentam septos são conhecidas como hifas o quê?
septadas, né? O próprio nome não está dizendo. Septo são hifas septadas, são hifas que têm uma separação, uma barreira dividindo uma hifa da outra. Enquanto que as que não apresentam septos são chamadas de hifas cenocíficas, ok? As que têm septo, que tem divisão uma separando a outra, hifas septadas. As que não têm são contínuas, não existe uma barreira separando uma da outra, a gente chama de hifas cenocíficas. Então a resposta é a letra D, 50% dos que responderam acertaram. No quarto, sobre a reprodução dos fungos, é incorreto afirmar, gente, que é a afirmativa falsa, tá? Gemiparidade e esporulação são tipos de reprodução dos fungos? Sim, correto. São duas formas que os fungos têm para se reproduzir: gemiparidade e esporulação. Os esporos formados pelos fungos são sempre 2N, diploides. Está errado. O erro aqui está na palavrinha sempre, tá? Os esporos formados pelos fungos podem ser diploides, 2Ns, ou pode ser haploides, ou seja, ter o número completo total de cromossomos da espécie, ou ser N, haploide, apresentar metade, ok? Pode ser um ou outro, e não sempre 2Ns, por isso que a alternativa B está errada. Na letra C, a formação dos esporos pode dar-se por mitose ou meiose? Sim, as duas formas são possíveis. Na mitose, a gente tem a formação de esporos diploides, enquanto que na meiose, a gente tem a formação de fungos de esporos haploides. Na letra D, a formação dos esporos pelos fungos por mitose é dada de forma assexuada? Sim, exatamente. A reprodução feita do tipo por mitose, que é a formação de esporos dessa maneira, ela é feita de maneira assexuada, porque ela não envolve a participação de dois indivíduos e nem a recombinação de genes, ok? Então a resposta é a letra B, 40% dos que fizeram acertaram, ok?